Olá, bom dia. Nós já abrimos essa edição sem escalada, pois já temos a primeira notícia. A ANTT realizou mais uma etapa da Operação Pascal na última sexta-feira, dia 9. Segundo informações oficiais da agência, foram apreendidos ônibus de 7 empresas contratadas pela Buser e uma van. A operação foi realizada na Praça de Pedágio de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Os veículos apreendidos tinham como origens as cidades fluminenses de Volta Redonda, Niterói e Rio de Janeiro, além da mineira Juiz de Fora e o interior de Minas. Durante a operação, a fiscalização identificou um motorista sem curso para o transporte de passageiros. Em nota encaminhada ao Diário do Transporte no fim da tarde de sábado, a ANTT reclama da tentativa de ação intimidatória dos advogados da Buser contra os fiscais da agência, no local da operação. Segundo a ANTT, tais ações ferem o Código de Ética e Disciplina da OAB, na medida em que interferem na fiscalização dos serviços de transporte de passageiros na modalidade de fretamento, atividade que a própria empresa alega apenas intermediar tanto ao Judiciário quanto ao Ministério Público, pois não são parte da LIDE, e estão sendo acompanhadas de perto. A insistência na operação direta das linhas regulares de ônibus sem outorga do governo federal continua ilegal, relata a nota. A empresa diz ao Judiciário e ao Ministério Público que só intermedia a venda de passagens, mas contrata cinegrafista e torre de iluminação para intimidar os fiscais da agência, afirma a nota. A ANTT completou informando: os advogados e cinegrafistas contratados pela Buser seguem atrapalhando fiscais da ANTT. A empresa tenta intimidar os fiscais, dando a entender que o que deveria ser apenas a intermediação digital da venda do serviço, como alegada em juízo, e ao Ministério Público, aparenta operar diretamente os serviços de transporte regular travestidos de fretamento turístico. Veja agora os vídeos, encaminhados pela ANTT, ao Diário do Transporte, sobre o ocorrido. Vai ser tomado, não dificulta a fiscalização. Eu quero entrar no ônibus da empresa, ao qual eu represento, para falar com os nossos passageiros. Posso ou não posso? Posso ou não posso, gente? Posso ou não posso fazer isso? Condutor, por favor, segue o veículo ali, a viatura. Por favor. Segue a viatura, por favor, senhor. Segue a viatura da NTT, por Segue a favor. viatura, por favor. Pode dar ré aí. Posso ser passageiro? Não, né? Não posso. Não posso. Fazer um requerimento? Normal. Eu tenho as minhas prerrogativas e estou exercendo o meu direito ao meu mundo. Eu sou advogado da empresa. Pode me obedecer fazer o registro? Claro. Tá bom. Ok. Você pode requisitar a supervisão para poder... Por que supervisão? Sim, nós temos que fazer o acompanhamento dos agentes, a delegacia. Uma vez que é referenciada com essa. E falar tudo que o senhor acha que é direito do senhor. Só isso. É assim, ó, é assim que eles agem. De forma totalmente abrupta e responsável. Descaso completo. Infelizmente. Mas vamos lá, continuando a luta. Iniciar o amparo dos passageiros. Senhor, deixar bem claro para o senhor, eu não lhe dou o direito de divulgar minha imagem, tá ok? Nenhum veículo, tá ok? Eu não lhe dou o direito de divulgar minha imagem em nenhum veículo, ok? Além disso tudo, a agência afirma que a publicação nas redes sociais de opiniões com fins intimidatórios, personificando a atuação dos fiscais no cumprimento do dever de fiscalizar padrão da ANTT, incorrerá nas medidas jurídicas cabíveis. A agência ressalta não ter nenhum óbice às plataformas digitais de intermediação dos serviços que regula.
No caso concreto, são empresas cadastradas para realizar o transporte de passageiros em circuito fechado, ou seja, declaram ser autorizatárias e estarem realizando viagem de ida e volta como um grupo de turismo, por exemplo, mas, na prática, executam linhas de ônibus regulares só de ida, informou a agência. É importante deixar claro que aplicativos de transportes não são objetos diretos da fiscalização da agência. A ANTT atua ainda para garantir o cumprimento das resoluções que normatizam o setor de transporte rodoviário interestadual de passageiros, por vias federais. As empresas que prestam o serviço de transporte rodoviário de passageiros, por meio de aplicativos, poderão ser fiscalizadas tanto pela agência, quanto por outros órgãos fiscalizadores de transporte, de acordo com o tipo de serviço prestado, interestadual e intermunicipal. A competência de fiscalização da ANTT se restringe às viagens interestaduais, que cruzam estados, ou internacionais. Há normas vigentes que precisam ser respeitadas por todas as empresas que prestam um serviço de transporte rodoviário de passageiros. Para prestar o transporte interestadual internacional rodoviário fretado, de passageiros, ela deverá cumprir o que determina a Resolução nº 4777 de 2015. E para prestar o transporte interestadual internacional rodoviário regular, de passageiros, a empresa deverá cumprir a Resolução nº 4770 de 2015, da ANTT. O Diário do Transporte entrou em contato com a Buser, que informou que não irá se manifestar sobre as apreensões de ontem, ilegais como todas as demais. A Buser citou a posição do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que forneceu mandado de segurança preventivo, autorizando as empresas que atuam na plataforma Buser a atuarem sem risco da apreensão sob a acusação de transporte irregular. De acordo com a Buser, a decisão proferida de forma preventiva ocorreu para impedir apreensões que vinham sendo irregularmente realizadas. Os fretadores e pequenos empresários que foram duramente afetados pelos efeitos econômicos da pandemia vêm enfrentando inúmeras dificuldades nos últimos tempos, em razão da falta de uma regulamentação explícita que trate da permissão para a realização das atividades por meio de aplicativos, como a Buser. 2 ônibus foram incendiados em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A ocorrência foi registrada na tarde da última sexta, dia 9. Segundo informações do repórter José Augusto Alves, do jornal local O Tempo, os veículos circulavam nos bairros Guanabara e Paulo Camilo. Ainda de acordo com a reportagem, o motivo seria uma represália à morte de 2 jovens, na noite de quinta, durante um confronto com policiais militares. A perícia da Polícia Civil esteve no local para iniciar a investigação. De acordo com o Tenente-Coronel Câmara, o policiamento na região será intensificado. Essa não é a primeira vez que o transporte coletivo é alvo de um incêndio criminoso na cidade. Em agosto, um coletivo foi incendiado na Avenida Edmeia Matos Lazzarotti, com uma carta deixada citando demandas para melhorias no sistema penitenciário. Pessoal, depois de toda essa confusão entre a ANTT e Buser, nem deu tempo de fazermos uma pequena cronologia do canal, já que a edição iria ficar muito longa, e aqui no Próxima Parada, temos um tempo limite nas edições jornalísticas. Mas não é por isso que vocês vão ficar sem especiais. Hoje às 7h45 da noite, temos mais um especial de 2 anos, e no meio de semana, temos o último. Bom, vamos encerrando então essa edição do Bom Dia Busão. Nessa edição você viu que a ANTT apreendeu vários ônibus da Buser. Você também viu um incêndio a um ônibus em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Para todos vocês um bom dia, e não percam nossos especiais, pois estão imperdíveis. E que Deus abençoe a todos, e que venha mais anos de vida pro Próxima Parada.